Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje dou início ao primeiro episódio do podcast do canal. E o assunto do episódio é o jogo Captain Commando. E sem enrolação bora começar o horizonte dos jogos. E agora vou começar falando mais da gameplay. E só de olhar, dá pra notar que esse jogo poderia ter, uns 35 anos entre aspas. E isso foi só tentando calcular quantos anos o jogo poderia ter. Será que esse personagem é um dos podem aparecer? Quatro personagens. Isso é impressionante, porque esse jogo é um dos jogos que conheço que tem mais de um personagem. Mecânica simples, isso acabar sendo fácil de entender de como funciona o jogo. E quando iniciei o jogo, naquele momento que mostrar os anos que eu não sei é de lançamento, ou se pode ser outra coisa. Logo depois disso, mostrar uma cena rápida antes de aparece o nome do jogo. Naquele momento mostrar um personagem que não sei exatamente se pode ser um chefão final do jogo. E continuando com a jogatina, vocês que estão vendo a jogatina, vão perceber que como levo jeito em jogos no nível desse.
E até o terceiro level, não fui derrotado mais de 2 vezes, e se eu perdesse mais do que isso eu seria muito mais ruim do que o normal em jogos arcade. E agora vou falar um pouco sobre a história do jogo, isso lógico pesquisando a história do jogo e resumindo do que entendi da história. E com uma pequena pesquisada eu descobri muito mais do que pensava. E até nesse ponto eu descobri que o jogo é nessa pegada futurista e a maioria dos bosses são apenas super vilões com um líder em comum. E dos 4 protagonistas, o personagem Captain Commando é o chefe e outros integrantes são importantes para que a soberania do vilão supremo acabar. É tipo como se fosse uma pessoa só, isso tendo agilidade, força, inteligência e a bondade de fazer o bem. E eu conseguir entender isso depois de saber um pouco de cada personagem. Esse jogo misturou 2 coisas, super-humano e evolução futurista. E com isso vem o lutar de rua. E que poderia ser genérico. Poderia, mas não acabar sendo. E no geral o jogo é bom para quem um desafio em 8 bits, e botar difícil nisso, e não tem como eu conseguir passar de fase do jogo sem que escorregar em algum momento. E isso só faz me lembra do Final Fight 3, e o joguinho difícil pra caramba. E assim termino o primeiro episódio do podcast. E para um dos próximos episódios vocês podem colocar nos comentários pelo menos uma sugestão de jogo SNES para eu trazer no podcast.
E para finalizar, eu só digo umas coisas. Eu não sei se fiz isso do jeito muitos diriam você errou em uma coisa não sei o que, mas pelo menos tentei fazer um podcast da maneira que eu faria só para testar em até que ponto eu conseguiria fazer.